Olá, meus amigos que acompanham o meu trabalho no canal Destravando a Existência. Hoje trago para vocês mais um vídeo no qual eu vou tratar sobre a importância de buscarmos leituras e buscarmos muitas vezes conhecimento lá na fonte escrita, no livro, editado, no e-book, aonde podemos estar lendo e pegando na fonte o entendimento nosso sobre um conteúdo do qual a gente pode estar também complementando com a opinião de outros produtores de conteúdo nos canais do YouTube, de trabalhos aí, opiniões bem fundamentadas sobre livros escritos. E trago para vocês um trecho deste livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, onde vou estar conversando um pouco sobre a importância de planejarmos sim, de nos prepararmos sim, mas acima de tudo pormos a mão na massa, de irmos fazer as coisas, porque quando nós temos um propósito e nós nos dispomos a fazer as coisas de fato, é nesse processo de saber o que precisa fazer e de ter a coragem de fazer o que tem que ser feito, e nesse processo de ir fazendo é que nós vamos estar adaptando e vamos estar melhorando aquilo que a gente tem como propósito. Tem uma frase desse livro que diz o seguinte, nós conhecemos muito bem o ditado preparar, apontar, fogo, tá? Mas nesse livro aqui nós temos uma visão um pouco diferente para aquelas pessoas que têm o propósito de se desenvolver, de se desafiar, de crescer, em todos os sentidos, no sentido humano, no sentido profissional, no sentido empreendedor, aonde ele coloca esse pensamento como preparar, fogo, apontar. O que eu tiro desse pensamento dessa forma? É que a gente precisa nos preparar para aquilo que a gente tem de propósito para ser feito. Mas a gente não tem que ficar só se preparando, a gente precisa agir. Então nós temos que nos preparar e ir para a prática, ir para a ação, ir fazer o que tem que ser feito, ir fazer aquilo que nós nos propomos a fazer. E se não deu certo? Ótimo, vamos ter tempo ainda então para rapidamente nos readequar, para fazer as alterações que tem que ser feitas e aí ir em frente com êxito, com sucesso, sem medo de conseguir êxito naquilo ao que a gente se propõe. Então, o apontar é a gente fazer as reavaliações daquilo que a gente se propõe a fazer, que a gente está fazendo, e adequar essa situação para que ela dê certo. Então, é importante que a gente faça isso. E não fique se preparando, porque quem muito se prepara deixa as oportunidades a passar. Porque se a gente ficar se preparando, com medo de pôr as coisas em prática, quando vê a gente tem uma ideia boa e outra pessoa vai lá e coloca ela em prática antes do que a gente, e tem essa situação de que ela saiu na frente e a gente vai ter que remar contra a correnteza, remar com mais força para poder também buscar o nosso lugar ao sol. Então a importância da gente não apenas ficar se preparando, e sim pôr a mão na massa, ir lá fazer, e sem medo, porque se der errado a gente vai ter mais tempo de corrigir os nossos erros. Uma outra forma que nesse ideal de sermos empreendedores, de sermos construtores da nossa existência, é que muitas vezes quando a gente tem um propósito, por exemplo, de empreender numa atividade empresarial, e aqui no livro tem o exemplo do cidadão que queria colocar uma cafeteria, é importante saber quais são os cafés, quais são as tortas, quais são os pratos que ele vai estar servindo nessa cafeteria. Mas não é só saber isso, indo lá provar e saber os tipos que ele
ele quer pôr em prática. Então, muitas vezes, é mais importante essa pessoa que quer empreender numa atividade ir trabalhar dentro de uma empresa, de um ramo que está fazendo essa atividade e pegar lá na prática os ensinamentos para daí saber de fato como que funcionam as máquinas, como que é aquela atividade em si e para daí ver se realmente é aquilo que ele está buscando. Então, o cidadão, querendo colocar essa cafeteria, ele foi trabalhar numa cafeteria e o serviço que lhes deram, a atividade que ele foi contratado, foi de auxiliar de cozinha. Então, passou a lavar prato, passou a auxiliar na limpeza do estabelecimento e, mesmo assim, em nenhum momento deixou de encher o cozinheiro de perguntas, encher o pessoal que ali trabalhava nas diversas atividades de pergunta, com curiosidade, sabendo isso, aquilo, e sempre que chegava uma encomenda, iria lá na caixa, olhava qual era o produto, qual era o fornecedor, pegando essas informações importantes, e bem como também conversando com os outros colegas de trabalho para que servia essa máquina, como que ela funcionava, como que ligava, qual era a melhor disposição dessa máquina para que aquele produto pudesse ser produzido de uma forma mais eficiente. E o dono da cafeteria, percebendo aí a situação de disposição desse funcionário, abriu uma vaga aí de caixa e convidou ele para ser então caixa na cafeteria. Ao que ele recusou, porque tudo aquilo que ele precisava saber, ele já sabia. E aí ele podia estar indo para a prática para pôr a sua própria cafeteria. Porém, sendo caixa, ele praticamente estaria impossibilitando a sua possibilidade de novos conhecimentos. Então ele acabou se desligando para pôr em prática e colocar a sua cafeteria. Ocorre que no dia seguinte o cozinheiro da cafeteria também pediu as contas, e porque ele tinha descoberto aí um produto que era uma bota para atividades de ginástica, atividades físicas, e ligou para ele: escuta, vi que você tem uma disposição, você não quer ser parceiro? Foi lá conhecer o produto e ele viu que o produto realmente era bom. Porém, ele viu que o cozinheiro não tinha um perfil para ser o seu parceiro de negócio. E aí ele acabou, ao invés de colocar a cafeteria, ele acabou colocando uma representação de botas e também de aparelhos de ginástica, porque nas empresas que ele visitava, nas academias que ele visitava, ele viu que muitos dos aparelhos não eram de uma qualidade muito boa. E aí ele passou a estar oferecendo equipamentos de uma qualidade melhor. Então, veja bem, qual é a lição que eu tirei desse trecho do livro? É que o mais importante é o contato que a gente faz com as pessoas. É aquilo que as pessoas nos proporcionam. Tá? Então a gente tem que ter o conhecimento, sim, mas a gente tem que ter a disposição e a humildade e a coragem de pôr elas em práticas. E não ter medo de se relacionar, não ter medo de buscar conversas com outras pessoas que vão estar possibilitando que a gente tenha novos conhecimentos, novos ideais e melhore ou dê um caminho novo aos nossos propósitos empresariais, aos nossos propósitos de busca de desenvolvimento econômico. Tá? Então, espero que essa lição desse livro desperte em você a curiosidade também de ler toda a obra, porque é só uma pequena passagem do livro que eu estou falando, e quem se interessa pela obra vai estar aí disponível também na descrição sobre o vídeo o link de afiliado para quem quiser adquirir o livro, e com isso tá ajudando aí o meu trabalho e a desenvolver aí a minha atividade
de estar produzindo novos conteúdos. Espero que isso tenha sido algo produtivo, algo que te possibilite algum conhecimento, alguma coisa para a sua existência. E se gostou, dá um like aí no vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.